Salve pessoal do Nerdose, beleza? Aqui quem fala é Nando Cardoso. Rafael Maiolino, vou tirar o óculos aqui. É isso aí, e hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre a nova versão, a Ultimate Edition de Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Roda a vinheta. E agora o Fernando vai ter que se redimir, né? Diante aquele debate injusto que teve, aquele debate tendencioso, marvético. É verdade, eu posso dizer que agora eu me rendi à Igreja Universal do Sr. Snyderiano, tendo em vista que a versão Ultimate, ela pode não trazer um novo filme pra gente, como muitas pessoas imaginavam que poderia acontecer, mas sim, melhora consideravelmente a experiência de assistir essa grande saga da DC, Batman vs Superman, né? Com certeza. Começando pela questão da África, que fica muito mais bem explicado, que quisiam realmente incriminar o Superman ali, de queimar as pessoas vivas ali, com o pessoal do Lex, e o Superman salvando aqueles dois drones que iam atingir a região da África. Também tem a questão do Clark investigativo, que vai querer saber quem o Batman, que ele tá botando terror em todo mundo, até nas pessoas inocentes. O que mais tem aí? Cara, eu acho que a grande virtude do filme é de fazer com que o Superman ele deixe de ser um coadjuvante de seu próprio filme e se transforme num protagonista ou num co-protagonista junto com o Batman. Porque exatamente, a gente tem, fizeram até uma comparação de que o Homem-Aranha tinha mais falas do que o Superman, o Homem-Aranha do Guerra Civil, comparado ao Superman do BVS. Mas então agora essa Ultimate Edition ela corrige um pouquinho isso, né? Bastante. Ela faz que a gente tenha ali um Clark Kent investigativo, onde você passa a entender mais a motivação dele querer pegar o Batman. Isso reflete muito na parte que ele para em frente ao Batmóvel. Você entende muito mais a motivação do Superman em parar o Batman ali, do que simplesmente ele parar por causa de uma birrinha que não, eu quero ser o único super-herói aqui. Mas você entende que o Batman estava causando terror, matando pessoas. Quer dizer, matando indiretamente, ele tava... Teoricamente, a gente entende um pouco mais aquela questão de marcar. Né, do Batman marcar com o morcego, as consequências que isso estava levando, não por vontade do Bruce Wayne e Batman, mas por uma questão do plano orquestrado pelo Lex, que nessa versão também ficou muito mais coerente, né? Embora essa versão ela não responda como que o Lex descobriu que o Bruce Wayne é o Batman, ou que ele descobriu que o Clark Kent é o Superman, mas cara, se pensar, o Lex é maluco, ele pode ter mandado um drone pra vigiar o Superman, ou por satélite ver onde que ele pendura a capa. E uma coisa que eu percebi aqui, o Lex, ele viu aquele chip que o Batman grudou no caminhão, o Lex podia ter pego e falar assim, isso aqui é da Wayne, então isso aqui é o Batman Bruce Wayne, ele pode ter assimilado, né? Tem muita abertura nesse sentido, né? Tem muita abertura. Então assim, pra mim é um filme que, pra mim não se explica como que ele descobriu. Eu acho que aquilo fica uma coisa mais de tipo... ok, seria legal ter explicado, seria, mas ficou mais intuitivo, tipo... Passou 18 meses, pô, o Lex podia ter trabalhado pra caramba de ter vigiado o Superman, o cara é um puta maluco, cara. Sim. Né? Então teve... Acho que foi muito mais explicado. A hora que eu tava vendo a versão estendida mesmo, e o Superman pousou na frente do Batman, assim, no Batmóvel, eu falei, caralho, agora eu sou o time Superman, porque eu também tava ficando um pouco incomodado. Sim, a gente entende, é o principal, a gente entende a motivação do Superman em querer confrontar o Batman, né? Coisa que até então, na versão de cinema, passa um pouco meio que despercebido, né? Exato. A grande vantagem da edição estendida, seja ela de Batman vs Superman ou de qualquer outro filme, eu até comentei há tempos atrás, de que eu não me recordo de nenhuma versão estendida que entregue um produto pior do que o material original. Tipo o Watchmen também. O Watchmen, a versão estendida é melhor, né? Tiveram duas versões, aquela que até colocaram o Cargueiro Negro, Sucker Punch, que são dois filmes do Snyder, que há um tempo maior de desenvolvimento de personagens, de que você coloque alguns certos pontos pra ligar, dar uma coesão. Homem-Aranha 2 também. Homem-Aranha 2 fica melhor. A trilogia do Senhor dos Anéis é inquestionável que a versão estendida melhora muito. Você tem Exterminador do Futuro 2, Avatar, do James Cameron, assim, é muito melhor a edição estendida. O Segredo do Abismo, que é Alien, o Resgate, do James Cameron também, que é muito melhor. Cara, até mesmo o Demolidor, do Ben Affleck, quem teve a oportunidade, ou quem assistiu a versão estendida, que tem também diretor 20 minutos a mais, não é que salva o filme, mas ela melhora a experiência. Porque mostra o
Matt Murdock como detetive, quer dizer, como detetive não, mas como um advogado mesmo, indo no tribunal. No tribunal. Enfim. Mostra muita coisa. Algumas coisas que você pode questionar de relacionamento entre personagens são muito melhores aprofundadas. O que me chamou a atenção nesse Batman Superman, a versão estendida, não foi que assim, quando lançou que ia sair a versão estendida, pra mim, eu não queria ver por causa dos 18 anos. Eu queria ver porque eu queria ver um filme melhor. Mas aí, tem nada de 18 anos, sabe? Tem pouca coisa. Usaram um CG tipo de sangue, colocaram um pouco de sangue mais, mas nada, tipo... Você percebe 1 ou 2 golpes a mais. Tem o Superman que realmente tem um frame que tá com um negócio do apocalipse pra cá, assim, né? Então você vê que é uma coisa gráfica, violenta. Mas assim. não é 18 anos. Ele foi vendido, na realidade, é uma discussão, né? O filme foi vendido de maneira errada. Então, seria esse o chamado efeito Deadpool? Porque o filme, ele foi vendido, pelo menos, com 18 anos, nessa proposta de ser um filme para maiores de 18 anos, mas que na prática, salvo o momento do resgate da Marta, ou uma ou outra cena da luta... Acho que o próprio negócio da África, quando queimam os corpos lá, é meio pesado. Né? Mas então, não é 18 anos, né? Acho que é pra vender assim, mais pra pessoas com mente maiores. Né? Pode ser. Até porque se for ver no aspecto violência gráfica, tirando obviamente Deadpool, que é 18 anos, mas eu achei que X-Men Apocalipse ele tem mortes e tem cenas visualmente mais agressivas do que Batman vs Superman. Na realidade, resumindo, ponto, ele é um filme melhor. Sim. Bem melhor, diga-se de passagem, na minha opinião. Vocês sabem que eu talvez por uma alta expectativa, eu não gostei tanto do Batman vs Superman quando eu vi pela primeira vez. Tinha esperança realmente de que, vendo a Ultimate Edition, eu tivesse uma nova percepção, e isso se confirmou. Eu achei de fato o filme melhor. Eu assim, o que deu pra perceber ficou uma coisa até meio cômica pra mim, de ver um filme adulto, com um drama adulto, só que tem super-heróis ali no meio. Só que o bom é que teve ceninhas pequenas, por exemplo, quando o Bruce vai de encontro aos super-heróis caindo, que tem as criancinhas ali, aí ele pega uma criancinha e coloca na fila, aí tem o Clark salvando pessoas lá do Capitólio, que algumas sobreviveram, outras não. Muito legal aquilo, cara. Sabe? Então ele vê que, porra, tá todo mundo contra ele, sabe? Então aquilo foi muito, tipo, são pequenas coisas que o Zack Snyder colocou que eu achei que deram um tom muito diferente pro filme. Então você consegue mais entender a parte que o Superman ele vai lá pra montanha de gelo lá e fica em pensamento com o pai dele lá. Que ficou muito solta, né, na versão de cinema, ficou totalmente perdido aquilo ali. Aí a hora que ele liga pra mãe dele de noite, perguntou por que o papai nunca saiu do Kansas, sabe? É verdade. Sabe, porque ele então ele tá sempre se questionando, então quando ele vai se sacrificar pra humanidade assim, é uma coisa que você vê, tipo, a cidade inteira parou, tá tudo fechado, tudo vazio. Então você vê que realmente tem sentido. Na versão do cinema ficou meio... Puta, é um filme de 12 anos, a criança não vai entender nada, sabe? Então vamos deixar meio assim. Agora, nessa versão, é um filme mais coeso. Mas eu ainda mantenho meus argumentos de que não deveria ter apocalipse nesse filme. Acho que poderia ter um filme pra um outro filme do Superman. Sim. Quando ele é o líder da Liga da Justiça. Uma coisa que a gente até discutiu, né? Eu sou contra o Apocalipse, o personagem, desde que saiu o trailer, desde que se noticiou a possibilidade do vilão ser o Apocalipse. Eu acho assim, se na versão de cinema eu acho o filme até a cena do Capitólio perfeito, dessa vez eu estendo até a luta do Batman com o Superman. Concordo, pra mim o Apocalipse não deveria aparecer. Motivos simples. Nem querendo comparar com o quadrinho, porque a gente sabe que o filme até hoje nunca tivemos um filme, uma adaptação cinematográfica condizente ao quadrinho. Acho que só o Watchmen tirando a cena final, né? Não, mas aí é uma graphic novel, né, que pega uma história fechada, 300, foi assim e tal, V de Vingança até. Mas eu digo quando você pega de um arco fechado de um personagem da DC e da Marvel, nenhum deles fez jus ao título. Guerra Civil não fez jus ao título, o Origem da Justiça, que tinha muito do Cavaleiro das Trevas, também não... Ragnarok não vai ter, enfim. Mas eu acho que talvez depois do lance das Martas ali, até a gente conversou, poderia ter ali o
o Lex Luthor liberando a defesa da própria nave como desfecho pra juntar os dois personagens. Eu acho que assim, até o salvar a Marta, assim, o filme é perfeito. Acho que a hora que ele termina a luta, ele vai salvar a Marta. E salvando assim o seu amigo do seu filho. Acho que é um filme perfeito, super-herói. Poderia, de repente, estender, né? De repente deixar a luta do Batman vs Superman maior, um pega um pouco maior, você tem uma grande eloquência, porque eu também acho que é um embate curto, relativamente curto. A Ultimate Edition também não trouxe nada de inovador nesse sentido de duração de luta. Eu acho que até, tipo, eu não sei se fosse um embate longo, acho que ia ficar uma coisa que, se o Superman ia falar, cara, desculpa, você pode usar a Kryptonita o que quiser, vai acabar, eu vou acabar expurgando a Kryptonita, mas eu vou te destruir uma hora. Mas ele cabe. Caberia assim, lógico, não cabe porque tinha o Apocalipse. Mas vamos imaginar que o clímax fosse Batman vs Superman, o efeito da Kryptonita poderia ser um pouco maior. Então, e assim, você poderia ter uma curva de enfraquecimento e fortalecimento maior, mais demorada. Então, o que permitiria que você tivesse uma luta, um embate entre os personagens. Acho que... Aí os dois lá, depois do lance da Marta, se juntam. Eu acho que a Mulher Maravilha poderia se isentar se ausentar desse filme. Acho que não precisava ter, por mais que seja um grande destaque do filme, mas momento do filme. Mas eu acho que assim, até o momento que ele salva a Marta e o Superman entra na nave ali, pra mim o filme tinha que acabar ali. Sabe, se você acabasse ali, Lex, a gente pegou você colocou a gente agora, a gente é amigo. Pô, fechou, o filme acabou, fechou, ótimo. Porque assim, tem duas coisas que me irritam muito, tá? E não é questão de Marvete descendo alta, não é. Eu tô analisando o filme por si só. Primeiro lugar, o Apocalipse, por mais que ele tenha as diferenças em relação aos quadrinhos, mas que eu acho que faz parte quando você leva ele pro cinema, a luta em si, e que já é um defeito do Snyder desde o Homem de Aço, o CGI pesa muito. E como o Apocalipse tem aquelas explosões de luz e de energia, cara, sinceramente, eu não consigo, eu não consigo enxergar bem a coreografia de luta. Eu vejo um monte de computação, eu vejo um videogame, eu vejo aquelas cenas de videogame entre uma luta e outra, eu não consigo detectar ali o filme, o personagem real. Esse negócio dele soltar a mão de raio, uma coisa meio nada a ver, assim, eu não curti isso aí. Sim. Mas uma coisa que você falou uma vez, que eu achei o Guerra Civil, você falou assim, uma coisa que eles pecaram. Não teve embate mano a mano no Apocalipse com o Superman. É uma coisa praticamente não teve. Que falta, porque o Superman morreu assim, e o Apocalipse ele tinha que ter uma hora de começar a socar o cara, e o cara bater nele e socar mais ainda, pra ele perceber, eu vou ter que pegar a lança. Sim, porque senão quem bateu no Apocalipse foi a Mulher Maravilha. Foi a Mulher Maravilha. Né? O Batman, óbvio, não podia fazer nada, ele só tentava atiçar a atenção ali, claro, ele usou a bomba de gás ali no final, mas depois de você ver o Homem de Aço, aquelas sequências incríveis de porrada entre o Zod e o Super-Homem, eu particularmente, eu queria que tivesse alguma coisa parecida com o Apocalipse, que de repente ele socasse o Apocalipse e percebesse que os punhos não eram de fato o suficiente. Exato. E aí apelar para a lança de Kryptonita, coisa que não aconteceu. Então assim, eu acho que é uma luta confusa. Acho que o terceiro ato é a parte, pelo menos o terceiro ato do Apocalipse, assim, acho que é a parte mais problemática do filme. E assim, tirando a execução do filme, aí tem um segundo motivo porque eu acho que isso foi, não digo um erro, mas poderia ter sido melhor trabalhado. A gente sabe que nessas franquias ligadas a personagens de cinema se estendem a vários outros filmes e que isso um dia pode vir a ter um problema contratual do Henry Cavill, do próprio Ben Affleck, enfim, de começar a pedir muita grana. Pra mim o Apocalipse era pra rolar daqui 5, 6, 7 anos, com a Liga já formada. Você introduziria um Apocalipse derrotando a Liga da Justiça, entrando o Henry Cavill, a luta, a morte do Superman, aí você dá meio que um reboot. Eu pensei numa cena muito foda e tal, tipo, a Liga é toda destruída, e o Superman olha pra ele e fala assim, essa luta é minha, sabe? E ele vai lutar, aí ele acaba morrendo na luta, tipo, não morrendo, mas de exaustão, os dois lá, né? E aí eu acho que assim, cara, podia acabar desse jeito, né? E aí ter o final do filme do Superman, tipo, o Superman 3, não sei, e com a Liga inteira enterrando o Superman. Pô, imagina, né, o funeral para um amigo. Cara, pois é, imagina o retorno do Superman. E aí poderia ser um outro cara, senão o Henry Cavill, que vamos conversar, tá ficando careca, né, velho? Ele tá cada vez mais careca, daqui a pouco não vai ter cabelo, vão ter que botar peruca no cara, vai ficar meio zoado. Mas, encerrando aqui, eu acho que a versão entendida veio pra melhorar o filme, pra pessoas que não gostaram, gostaram agora, e pessoas que amaram o filme como eu, amam ainda mais ainda, e acho que é um filme que pelo menos não é o pior do ano. Eu acho que ele é aquele exemplo de filme
Existe isso com bebida, né, com alguns tipos de alimentos, que você, na primeira degustação, pode não perceber todas as características, todo o sabor que aquilo tem. Eu acho que Batman vs Superman é um daqueles exemplos de filme que demora. Você, quanto mais vezes assiste, mais gosta. Mais gosta, exato. Isso é muito comum às vezes com música, né? Eu e o Rafa, a gente curte muito música, muito rock, às vezes a gente pega um álbum, escuta a primeira vez, por exemplo, e álbum fala, Amor, eu não... pois é, você fala, puta, mas aí você escuta 2, 3, 4 vezes e você começa a gostar. Exato. E eu acho que esse é um exemplo. Então se você não gostou, dá uma chance. Dá mais uma chance. Que eu acho que vai ficar, a experiência vai se tornar melhor. Com certeza. Não é um novo filme do Batman vs Superman. Mas é um filme melhor, é um mais filme bem explicado. Bem acabado. Mais bem acabado, mais coeso. Então é isso aí. É isso. Deixa no seu comentário o que você achou também dessa versão, se você achou que ficou melhor, se não ficou melhor, deixa o seu curtir, compartilhe com os amigos e a gente se vê em breve. Até mais. Até mais, pessoal.